segundo! Tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo, de volta para a nossa aula de Educação Física, tá? Com o nosso tema do esporte, tá certo? Então, hoje eu quero trazer aqui para vocês um tema, né? Um assunto que foi bastante debatido por nós, foi muito conversado por nós durante as nossas aulas nessas semanas, tá? E esse assunto era qual, né? Do que nós falamos bastante? Então falamos muito sobre a diferença entre atividade física, né, e esporte, tá? Ou então, muitas vezes nós discutimos, né, sobre a diferença entre brincadeira e esporte. E aí eu quero trazer aqui para vocês, né, pra gente pensar um pouquinho juntos, algumas diferenças entre um e outro, tá? Algumas coisas que nós podemos marcar que pertencem a um e que pertencem a outro. E aí no final a gente vai tentar diferenciar ainda mais, um pouquinho melhor, essas práticas, tá certo? Então, eu coloquei atividade física aqui porque a brincadeira, ela entra dentro da atividade física, tá? Assim como o esporte também é uma atividade física, mas eu acho que a gente consegue dividir um pouquinho melhor aqui, tá? Então, ó, vem comigo. Quando nós falamos de brincadeira, nós não falamos de esporte, né? Quando nós falamos simplesmente de se movimentar ou de movimento, nós não falamos necessariamente sobre o esporte. Por quê? Porque o movimento, porque a brincadeira, eles podem acontecer em qualquer lugar, em qualquer espaço, com qualquer pessoa, né? Isso é muito importante para a gente entender o esporte, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Isso é uma diferença muito grande para o esporte, tá? Porque como a gente viu, o esporte não é praticado por qualquer pessoa, não acontece em qualquer lugar, tá? Não se dá de qualquer jeito. Então, é muito diferente da brincadeira e simplesmente do movimento, tá? Apesar de terem algumas regras ou alguma coisa do tipo, tá? Como por exemplo, algo que foi falado que era o pega-pega. O pega-pega, ele tem regras, não tem? Tem. Ele acontece com algumas pessoas, não acontece? Acontece. Mas ele é muito mais uma atividade física, ele é muito mais uma brincadeira do que um esporte, né? Por quê? Porque no pega-pega, nós não precisamos treinar o pega-pega. Nós não nos dedicamos a treinar o pega-pega. Pega-pega, ele não possui regras oficiais, né? O pega-pega, ele não tem um campeonato. O pega-pega, etc, etc. Então, a gente começa a pensar no pega-pega de maneira diferente, né? Se você está, por exemplo, na sua casa, você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, você, vamos brincar de pega-pega? Vamos, a gente brinca de pega-pega e depois a gente encerra a brincadeira. Isso é importante pra gente pensar, ó, encerra a brincadeira, tá? E não uma prática esportiva. Mas então, quando é uma prática esportiva, né? O que é esse esporte que nós estamos falando? Aqui, ó, muitos de vocês, quando eu perguntei o que era o esporte, o que vocês sabiam sobre o esporte, vocês me trouxeram o seguinte: o esporte é uma competição. Olha aí que legal. O esporte a gente vê na TV, tá? Então, por exemplo, nós vemos alguns jogos na TV que também podem ser atividade, se nós estivermos em outros lugares, em outros espaços, também podem ser atividade física, né? Porém, quando está na TV, quando nós vemos em modalidade de competição, aquele jogo acontecendo, é porque aquele espaço, aquele momento possui regras específicas. Muitas vezes essa competição se trata de um campeonato, né? As pessoas que estão ali, elas treinam para fazer aquilo. Muitas pessoas se dedicam somente àquilo, entende? É muito diferente da relação com o pega-pega, que nós podemos simplesmente organizar uma brincadeira, um jogo, fazer e depois não fazer mais. As pessoas que são esportistas, né? que trabalham com práticas esportivas, né? Elas fazem muitas vezes isso como profissão, elas fazem isso para viver, né? Então é muito importante a gente ter essa clareza, porque não é que num dia ela faz e no outro dia ela não faz porque passou à vontade. Não, é aquilo que ela faz para viver, é aquilo que ela faz todos os dias, é aquilo que ela treina, é aquilo que aquela pessoa se dedica, tá? Então é importante a gente ter essa clareza. E aí quando uma das pessoas me falou assim, eu acho que esqui no gelo
é esporte, porque eu já vi competição, né? Porque eu já vi acontecer na televisão, alguma coisa assim. E aí eu concordei, por quê? Porque o esqui no gelo, ele pode ser uma competição, a gente vê na TV, né? Possui algumas regras, existem campeonatos, né? Pessoas que se dedicam para isso, pessoas que treinam para isso, então é uma prática esportiva. Se simplesmente eu pegar o equipamento do esqui no gelo e fizer só para conhecer, só para brincar, aí eu vou estar fazendo uma atividade física, tá bom? Então ou então eu vou estar fazendo uma brincadeira, um jogo com meus amigos. Então essa é uma diferença que eu gostaria que vocês ficassem na cabeça de vocês. Então, primeiro, né, que não é tão fácil de encontrar essa diferença. Não é tão fácil de dizer, olha, isso aqui é atividade física, isso aqui é esporte e acabou. Não, nós precisamos levar em consideração todas essas possibilidades, todos esses movimentos, tá? Então, é isso que eu quero que fique para vocês hoje e esse é o nosso assunto que é muito importante, tá? Então, ó, não deixa de fazer as atividades lá na plataforma do Conexão Digital, tá certo? Não deixa de acompanhar as aulas ao vivo e também não deixa de acompanhar as videoaulas, hein? Assista a videoaula até o final, isso é muito importante para depois nós utilizarmos os nossos debates, as nossas conversas, tá certo? Segundo, aquele abraço e até a próxima aula então.